Oi, pessoal. Vamos continuar o assunto de Revolução Francesa, falando sobre o início da Revolução e a sua primeira fase. Ok? Então vamos lá. Então, vamos continuar o assunto da Revolução Francesa. Nós vimos o que foi a Revolução Francesa, o conceito de Revolução Francesa, que vocês têm uma imagem do Luís XVI, o rei da França, na época em que a Revolução estourou. Ele assumiu o trono da França em 74, ele assumiu muito novo, ele completou 20 anos, alguns meses depois de ter assumido o trono. Né? A Maria Antonieta, famosa rainha da França, a mulher dele, tinha também, ela era um pouco mais nova do que ele, tinha uns 18 anos, também quando os dois assumiram o trono da França. Nós vimos os motivos da Revolução Francesa e, entre os motivos, nós vimos que o governo do Luís XVI ficou mergulhado numa terrível crise financeira, numa época em que a economia francesa também estava em crise. A economia, eu estou me referindo às formas de produção, a agricultura, o artesanato, a indústria artesanal, né, e manufatureira. O comércio estava em crise também. Então era um quadro, do ponto de vista da crise econômica, de inflação, de escassez, de desemprego, de falência, né, de oficinas artesanais, de avanço da pobreza, de fome junto a uma parte da população, então de uma insatisfação das camadas populares com aquela situação econômica, e além desse problema econômico mais estrutural, havia esse problema financeiro nas contas públicas da monarquia do Luís XVI. E nós vimos a razão disso. Nós vimos que ele entrou na guerra de independência dos Estados Unidos, né, contra a Grã-Bretanha, com a intenção de ver a sua rival, a Grã-Bretanha, enfraquecida, prejudicada. Venceu a guerra junto com os americanos, mas a guerra custou uma fortuna, né, para os cofres da França. Resultado, o governo francês quebrou. E, em razão disso, o Luís XVI foi obrigado, ou se viu obrigado, a aumentar os impostos. A situação era perigosa, porque ele tinha consciência do descontentamento popular, da insatisfação, né, da burguesia, ou de setores da burguesia, né, com aquela ausência de direitos políticos, de liberdade política, no antigo regime absolutista e tal. Ele tinha noção da influência do pensamento iluminista. Ele propõe uma reforma tributária, onde a aristocracia, ou seja, a grande nobreza e o alto clero, teriam que abrir mão, perder os seus privilégios de origem medieval e pagar impostos também, para tentar redistribuir aí o ônus, né, da carga tributária e dessas necessidades de obter recursos para toda a sociedade. Só que nós vimos que a aristocracia resistiu, ele foi convocando órgãos representativos da aristocracia, a Assembleia dos Notáveis, né, o Parlamento de Paris e tal, e esse pessoal foi contra a reforma tributária, a não ser que o rei fizesse outras reformas também, né, no sentido de reduzir o absolutismo. Então, diante desse quadro, o Luís XVI, como nós vimos, foi obrigado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era o órgão supremo da França, que não era convocado desde 1614. A Assembleia não era convocada desde 1614. E era uma das características do absolutismo francês. Era uma das razões da gente chamar a monarquia francesa de absolutista. Porque desde 1614 os monarcas reinavam dispensando essa Assembleia, que era uma espécie de parlamento, ou grande parlamento francês, com representantes do clero, representantes da nobreza, representantes do povo. Ora, quando o rei se viu obrigado a convocar essa Assembleia dos Estados Gerais, então, na prática, a monarquia absolutista já havia terminado. Por isso que eu comentei na aula anterior que, para muitos historiadores, a Revolução de fato começou com essa resistência da aristocracia. Ela vai quebrando a espinha dorsal da monarquia absolutista, que era essa capacidade do monarca reinar, dispensando a convocação de assembleias, como a Assembleia dos Estados Gerais. Quando ele se viu obrigado a convocar essa Assembleia, que deveria decidir a questão dos impostos, na prática a monarquia tinha deixado de ser absolutista. Na prática, a França estava entrando num processo revolucionário. Onde ele iria parar, ninguém sabia. A intenção da aristocracia não era acabar com o antigo regime, não era acabar com a monarquia, a intenção era preservar seus interesses e, ao mesmo tempo, né, conseguir concessões da monarquia. Só que o movimento escapou ao controle
e o que foi uma revolta da aristocracia, como os historiadores chamam, na prática acabou se transformando em uma revolução. Muito bem, ele convoca então a Assembleia dos Estados Gerais em agosto de 1788. Ela se reuniu no ano seguinte, em maio de 1789, só que ela se reuniu, pessoal, já com um sistema de votação que favorecia a aristocracia. Quer dizer, a Assembleia, do jeito que ela funcionava normalmente, ou sempre funcionou, né, até o início do século XVII, ela estava nas mãos da aristocracia. Por que razão? Porque, vejam só, ela era formada por representantes do primeiro Estado, do segundo Estado e do terceiro Estado. Representantes do clero, primeiro Estado, representantes da nobreza, segundo Estado, e representantes do povo, terceiro Estado. Lembrando que no terceiro Estado estava incluída a burguesia. Ora, o primeiro Estado, o clero, tinha 291 deputados. O segundo Estado tinha 270. E o terceiro Estado tinha 578 deputados. Ok? Ou seja, tinha mais deputado do terceiro Estado do que do primeiro e do segundo Estado. Além disso, muitos membros do clero e da nobreza, influenciados pelo pensamento iluminista ou contrários ao absolutismo, tendiam a concordar ou a votar junto com o terceiro Estado, na ideia de que todo mundo teria que pagar impostos para ter isonomia, aquele papo todo. Porém, o sistema de votação na Assembleia não era por cabeça, não era por deputado. O sistema de votação era por Estado. Eram só 3 votos. Um voto para todo o clero, um voto para o conjunto da nobreza e um voto para o conjunto do terceiro Estado. Ora, sendo assim, eram sempre 2 votos contra o voto do terceiro Estado. O clero e a nobreza, a maioria do clero e da nobreza tendia a votar em conjunto, quer dizer, concordando em não fazer a reforma fiscal, em manter a estrutura de privilégios tributários, né, em que pese que alguns defendessem mudanças políticas, mas a ideia central era preservar aqueles privilégios e deixar todo o ônus dos impostos em cima do terceiro Estado. Então, do jeito que a coisa funcionava, o resultado todos já sabiam. A Assembleia dos Estados Gerais iria decidir, na verdade o clero e a nobreza que tomariam as decisões naquela Assembleia. Por isso que a aristocracia, de certa forma, estava segura quando convocou essa Assembleia. Ela sabia que ela controlava as votações. Porém, aí a coisa foi escapando ao controle. O que a aristocracia não esperava é que o terceiro Estado não iria se conformar com aquela estrutura. Então, em junho, no dia 17 de junho, ocorreu a revolta do terceiro Estado. O terceiro Estado, os deputados do terceiro Estado, com apoio de deputados do clero e da nobreza, não da maioria, mas parte do clero e da nobreza, os deputados do terceiro Estado se retiraram, né, do salão da Assembleia dos Estados Gerais. Eu acho que tem até uma imagem aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Que é a reunião dos Estados Gerais. Então, os deputados do terceiro Estado saíram desse salão, foram para um outro salão, e lá criaram uma Assembleia Revolucionária, que não estava prevista na lei, nos costumes, nas tradições da França. Chamaram essa Assembleia de Assembleia Nacional, afirmando que eles representavam a nação. Como uma parte do clero e da nobreza apoiou essa Assembleia, então aquilo dava mais argumento para dizer que a Assembleia Nacional era a Assembleia de fato representativa, e não a Assembleia dos Estados Gerais. Nessa altura do campeonato, aí junho, até bem o iniciozinho de julho, todos esses acontecimentos já estavam contagiando a população na França, em especial a população na capital, em Paris, com agitação de rua, né, o povo saindo nas ruas apoiando aquela Assembleia Nacional. Aí foi um passo para o governo, para o Luís XVI convocar o exército, né, para se aproximar da capital e tentar restabelecer a ordem, porque essa agitação popular, pessoal, ela foi acompanhada de saques, de violência de rua, né, de ataques a patrimônio, a propriedade. A Revolução Francesa costuma ser muito destacada como uma revolução do povo pela liberdade, pela criação de um regime mais justo, né, de justiça, se não de justiça social, mas pelo menos de igualdade de direitos, participação popular. Mas ela teve um outro lado, a Revolução teve um outro lado desde o início. Uma revolução marcada pela violência, sobretudo pela violência popular, né, e isso aí assustou as autoridades, de certa forma assustaria até os deputados do próprio terceiro Estado, né? Então a agitação popular começou a caracterizar
Paris nos meses de junho e de julho, uma agitação a favor da Assembleia, mas que assustava os próprios deputados da Assembleia. Aproveitando aquele clima de apoio popular, ainda que perigoso, né, mas apoio popular, a Assembleia Nacional tomou uma outra decisão radical. Ela se proclamou Assembleia Constituinte, ou seja, ela não iria apenas tratar dos impostos, ela iria elaborar uma Constituição para a França. Novas leis, na prática estabelecendo um novo regime político no lugar do antigo regime. E como os deputados eram influenciados pelo pensamento iluminista, pelas ideias da Revolução Americana, ou seja, pelo pensamento que a gente pode chamar de liberal, evidentemente o novo regime seria um regime, né, baseado em princípios do liberalismo. O exército convocado pelo rei se concentrou aí nas redondezas de Paris. Foi então que no dia 14 de julho, a população de Paris, ou então parte daquela população rebelada em Paris, à procura de armas, se dirigiu para a fortaleza da Bastilha, que era uma fortaleza e prisão, o símbolo, né, da repressão do absolutismo, ao mesmo tempo um depósito de armas, né, um guarnecido aí, protegido por tropas. Só que as tropas convocadas pelo rei, né, que deveriam entrar em Paris, reprimir a revolta popular, restabelecer a ordem, né, e fechar a própria Assembleia Nacional, essas tropas acabaram se amotinando, se rebelando. Para alguns historiadores, um historiador francês famoso chamado Jacques Godechot, ele falou que isso aí foi o acontecimento mais importante do dia 14 de julho. Porque se as tropas não tivessem se amotinado, tivessem apoiado a monarquia, obedecido às ordens, a revolta popular teria sido reprimida. E com isso, a revolução, pelo menos aquele movimento popular de apoio à Assembleia Nacional, na Assembleia Nacional Constituinte, teria sido sufocado já na raiz, já no início. Mas quando as tropas se rebelaram, se amotinaram, o rei perdeu o controle sobre as forças armadas, sobre os soldados, pelo menos, na capital. E motins semelhantes foram acontecendo em outras cidades. Ou seja, o governo francês perdeu o braço armado para manter a ordem. E diante daquele acontecimento, foi aí que a população, com apoio até de soldados amotinados, né, o povo com apoio de soldados amotinados, tomou a fortaleza da Bastilha. Tomou a Bastilha no dia 14 de julho de 1789, massacraram a guarnição, libertaram os poucos presos que estavam lá na guarnição, lá na Bastilha, pegaram as armas e tal. E com isso, essa tomada da Bastilha pelo povo acabou sendo visto como símbolo do início da Revolução, dessa intervenção do povo, a intervenção da massa em Paris, da massa de Paris, né, nos acontecimentos que estavam dando início aí à Revolução propriamente dita. Ok? Com a tomada da Bastilha, no mesmo dia do motim das tropas, e só possível por causa do motim das tropas, foi o início simbólico da Revolução. Aqui nós temos uma imagem aqui, uma imagem famosa da tomada da Bastilha pelo povo e pelos soldados amotinados. Fazer uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito grande e já retorno. Beleza?